Olá, aqui é o professor Rodrigo Serra, o professor Rod aqui da Oficina do Estudante. Hoje vou falar um pouquinho para vocês de cilindro, mas antes, roda a vinheta. Então é isso, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e tocar o sininho, tá bom? Então vamos falar desse assunto tão importante aí que aparece no vestibular, está no cotidiano, que são cilindros, né? Mas o que seria um cilindro? A gente fala que o cilindro é um sólido de revolução. Se você rotacionar um retângulo, por exemplo, ao redor do eixo X ou Y, você vai ter um cilindro. Eu trouxe aqui para vocês a imagem de um cilindro, a representação de um cilindro. Não é? O cilindro tão presente aí nas formas do cotidiano nossa, né? Lata de óleo, outras latas de recipientes, formas cilíndricas, né? Mas vamos lá então. Olha só, perceba que a base do cilindro é um círculo. O que é um círculo? São várias circunferências concêntricas. Lembrar que círculo e circunferência são coisas distintas. O círculo ele é preenchido por várias circunferências com o mesmo centro. Então esse contorno aqui, ó, que está em azul aqui, é o perímetro, né, ou comprimento da circunferência. Vamos lembrar um pouquinho? O perímetro ou comprimento da circunferência é 2πr. Então, se a gente percorrer esse caminho aqui, nós vamos ter 2πr. Eu tomei o cuidado de desenhar uma tesourinha aqui para nós cortarmos isso daqui como se fosse um retângulo. Se você pegar um retângulo e unir as duas arestas dele embaixo, né, as duas pontas, você vai encontrar um cilindro. Você volta a ter um cilindro, né? Mas vamos lá. Então, olha só o que aconteceu. A altura do cilindro aqui é h, né? E a área da base é a área de um círculo. Ok, beleza. Então, o comprimento é 2πr. Por que eu trouxe o comprimento aqui para vocês? Porque comprimento vezes h vai dar a área dessa superfície aqui, que é a área lateral do cilindro. Várias questões do Enem aí, da Unicamp, pedem para fazer o quê? Calcular a área lateral, ou você vai usar uma quantidade de tintas, quer saber quanto vai gastar para pintar a lateral de uma caixa d'água, por exemplo. Então é super importante saber a área lateral. Mas aqui está fácil de entender a área lateral, né? Que é a área de um retângulo, portanto ela vai ser 2πr vezes h. Okay? Por isso que a área lateral do cilindro aqui é 2πr vezes h. A área da base, como eu falei para vocês, é a área de um círculo. Ora, se a área de um círculo, a área da base é πr ao quadrado. Lembre-se, a área do círculo é πr ao quadrado. Portanto, nós já temos desse cilindro a área da base e a área lateral. O que os vestibulares mais pedem, geralmente, são volumes e área total. Por quê? Porque o volume e a área total, se ele te perguntar o volume e a área total, você vai ter que saber a área lateral e a área da base. Porque, ó, dá uma olhada aqui, ó. Se nós descermos essa tampinha aqui, ó, e essa tampinha aqui, ó, o que vai acontecer? Vai voltar no cilindro. Então, a área total, vamos supor que nós tivéssemos que embrulhar esse cilindro. Nós teríamos que preencher a área duas vezes a área da base, né, mais a área lateral. Então, dá para vocês verem aqui que 2 vezes a área da base mais a lateral é a área total. Por isso que a área total do cilindro é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Perceba que envolveu aí a área da base e a área lateral. E o volume do cilindro, né, é a área da base vezes a altura. Então, você multiplica a área da base pela altura e você vai ter o volume do cilindro. Então, aqui na lousa, pessoal, é um simples resumo, mas dá para, com essas noções de área total, volume, área lateral e área da base, já resolver uma porção de exercícios aí. Queria dar uma dica para vocês. Tem alguns vestibulares que trazem um cilindro equilátero. O que é um cilindro equilátero? Cilindro equilátero é quando a altura aqui é igual ao diâmetro, né? Você tem aqui o diâmetro que é 2r, né? E a altura é igual ao diâmetro. E aí o que acontece, ó? Se a altura é igual ao diâmetro, aqui também é r, aqui também é r, perceba, h é igual a 2r. Então toda vez que falar em vestibular cilindro equilátero, a altura é igual a 2r, é o dobro do raio, é igual ao diâmetro, né? Essa região aqui, que é como se fosse um retângulo, né? Imagine um aquário circular e você coloca uma placa ali retangular. Essa região aqui é a chamada secção meridiana. Então eu escrevi aqui área de secção meridiana. Tá? E o que acontece? Se vocês perceberem, ó, a área desse retângulo aqui, que é a secção meridiana, vai ficar 2r vezes h. Mas no caso do cilindro equilátero, a área de secção meridiana ela é 1 quadrado. É 1 quadrado de dimensões 2r por 2r, portanto ficaria 4r ao quadrado se fosse calcular a dissecção meridiana. Então essa dica aí, se falar cilindro equilátero, h é igual a 2r. Vamos dar uma olhadinha agora numa questão que caiu no Enem em 2020. Então é isso, pessoal. Vamos dar uma olhada nessa questão aqui que caiu no Enem em 2020 sobre cilindros.
Então eu vou ler com vocês. Ó. Uma loja de materiais de construção vende 2 tipos de caixa d'água, tipo A e tipo B. Ambas têm formato cilíndrico, beleza, e possuem o mesmo volume. Então tem uma informação importante aqui, ó. Elas possuem o mesmo volume. Vamos grifar isso daqui para depois a gente tentar usar na resolução. E a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Então, olha que a informação importante. A altura da caixa d'água do tipo B é 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Legal. Se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então ele está falando que essa caixa d'água aqui tipo A, ó, ela vai ter raio R. Já vou colocar aqui pra gente. Rão, né? Texto que falou isso. Então, o raio da caixa d'água do tipo B, ele quer saber quanto é aqui o raio da caixa d'água do tipo B em função do raio da caixa d'água do tipo A. As alternativas estão em função aqui, ó, R sobre 2, 2R, enfim. Como pensar um exercício desse? Bom, lá na explicação eu disse para vocês que o volume do cilindro era da base vezes a altura. E ele falou aqui, ó, elas têm o mesmo volume. Então eu vou escrever aqui pra gente que o volume da caixa d'água do tipo A vai ser o mesmo da caixa d'água do tipo B, porque o texto falou isso pra gente, né? Legal. Agora, quem que é o volume da caixa d'água do tipo A? Ele falou pra gente que o raio da base é rão. Eu vou chamar aqui de H. Ok, H para a altura da caixa d'água do tipo A. Mas veja, o texto também falou pra gente que a altura da caixa d'água do tipo B é 25%, ou seja, 1/4, 25 sobre 100, 1/4 da altura da caixa d'água do tipo A. Então eu vou escrever que essa altura aqui, ó, é H sobre 4. Tudo bem? 1/4 ou 25%. Beleza, então misturou um pouquinho de porcentagem aí, mas não tem nada de dificuldade, né? E aí, vamos pensar aqui, ó, o volume da caixa d'água do tipo A, qual que é o volume do cilindro? Área da base vezes a altura. Então eu vou escrever aqui, ó, volume da caixa d'água tipo A vai ser o quê? Π, né? R ao quadrado vezes H. Tudo bem? Πr ao quadrado vezes H. E o volume da caixa d'água do tipo B é π R de B, raio de B, ao quadrado, vezes a altura de B, que a altura do B é 1/4 da altura de A. Então olha só que interessante, ó. Dá para simplificar várias coisas aqui. Dividir por π dos dois lados, né? Dividir por H dos dois lados, então é como se estivesse cortando aqui, mas nós estamos dividindo por π dos dois lados. Eu vou cortar o H também com aqui, e olha o que aconteceu aqui. Ficou que R ao quadrado é o raio da base da caixa d'água tipo B sobre 4, ok? Se nós subirmos aqui o 4 multiplicando, né, vai ficar o quê? Que o raio da base da caixa d'água do tipo B é 4 vezes o raio da caixa d'água do tipo A. Eu quero o raio da base, eu não quero R ao quadrado. Então eu vou extrair raiz dos dois lados aqui. Vamos extrair raiz dos dois lados aqui, aí vai ficar o quê? Que o raio da base da caixa d'água do tipo B, raiz quadrada de 4 é 2, e aqui R ao quadrado da R. Então veja bem, encontramos o que ele perguntou, que o raio da base da caixa d'água do tipo B é 4R, o que vai dar a alternativa, ou melhor, é 2R, né, que vai dar a alternativa B. Tudo bem? 2R e dá a alternativa B. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.